começando o fim de Jair Messias Bolsonaro e vamos começar bem com os nossos amigos da Galãs Feios. Deixa eu seguir aqui rapidinho só para a gente poder acompanhar, meus caros, minhas caras. Vamos começar aqui bem, vendo um vídeo super bacana, meus caros, meus bonitinhos e minhas bonitinhas. Na verdade, é este vídeo aqui. Vamos lá. Ele, Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, né? E segundo o nosso querido amigo, que está lá no canal do Calejão também, assinem o canal do Calejão, aqui César Calejão no YouTube, e você pode ver a entrevista com o Jamil Chad, que aconteceu a semana passada. Além do Calejão fazer o N1, fazer a Galãs Feios todo dia, ele tem o canal dele também, né? E tem uma criança recém-nascida em casa. Eu não sei como ele está fazendo tudo isso, mas ele está. Calejão, o Jamil Chad escreve aqui que a extrema-direita global articula o uso de Eduardo para abalar a eleição em 2026, é por isso que ele está nos Estados Unidos, né? Por isso que ele está lá. Eduardo Bolsonaro, alinhado à extrema-direita, alega perseguição no Brasil, estratégia para deslegitimar a eleição de 2026, com apoio de Trump e outros populistas. A articulação visa abalar o processo eleitoral, fortalecendo uma nova ordem internacional ultraconservadora e limitando a influência da China no Ocidente. Movimentos globais usam o discurso de perseguição para minar instituições democráticas. Eduardo permanece nos Estados Unidos denunciando supostas violações sem prova, né? Ele Obrigado, que Rafael Vitorati. Bem instalado nos Estados Unidos, né? Ele que tem as filhas já estudando em escola ali no grande país, Estados Unidos, né? Grande de tamanho, tá, gente? Que tem a mulher também já estava lá, né? Assim como o pai que fugiu para os Estados Unidos para não pagar ali de grande influenciador do 8 de janeiro, né? O Jair Bolsonaro, que ficou na casa do José Aldo, se não me engano, por bastante tempo, ali em Miami, na Flórida. O Eduardo Bolsonaro agora vai para os Estados Unidos, coisa que ele fazia, não deixava de fazer sendo deputado federal aqui por São Paulo, né? Ele estava sempre nos Estados Unidos, ganhando o dinheiro dele aqui, né? O erário que vinha, né, da população, nossa, a gente que banca esse vagabundo que ficava viajando para os Estados Unidos toda hora e agora decidiu ficar lá. Você vê ele como uma figura-chave da extrema-direita mundial, e agora como é que você vê essa aproximação dele mais do lado do Trump e do Musk, né, ali nessa grande bagunça que virou o mundo, Calejão? Totalmente. O Eduardo sempre foi o queridinho, principalmente do Bannon, ele já foi muito próximo ali do trumpismo e tal. Agora tem o seguinte também, Bessi, o Trump, e ele aprendeu isso, eu falei aqui com o Helder outro dia, o Trump vira o Donald Trump, antes de ser o político e tal, mas já com os métodos e a escrotidão e tudo que lhe é peculiar, com um advogado que chama Roy Cohn, que era um advogado da Nova York, ali do século XX e tal, cara, muito que atuava como um gangster, cara, que gravava. Então, quem assistiu o filme O Aprendiz, O Aprendiz, o filme está nas plataformas digitais, nos streaming, que conta muito a história do Roy Cohn, né, como sendo o guru do Trump, né? Que você vai assistir isso aí, vocês vão entender tudo que eu tô falando. É isso aí. Era um cara que atuava basicamente como um mafioso, gravando as pessoas, chantageando as pessoas, e sintetizou meio que esse método que depois foi apropriado por figuras como Roger Stone, Bannon. O Roger Stone aparece no filme também, en passant, assim, né? Isso, ele aparece ali como um certo pupilo do Roy Cohn, que é esse advogado aí. E esses caras têm esse método de, tipo, sempre atacar, nunca reconhecer nenhuma fraqueza, mesmo que você esteja derrotado, você continua cantando vitória e tal. São pessoas que respeitam muito o poder. Precisa ver, a partir de agora, com esse chororô que o bolsonarismo está fazendo, Bolsonaro já não sendo mais presidente da República, se eles vão conseguir acesso às primeiras esferas de poder do trumpismo.
porque ao que tudo indica já não é o caso. Esse cara está falando com Richard McCormick, com Mike Lee, com esses aloprados aí que, tipo, sabe, é a galera que a gente também tem aqui no Brasil, não é as pessoas que estão mais próximas ali da presidência da República, nem nada disso. Agora, o Trump é um aloprado, né, velho? O cara tá falando de anexar o Canadá, mano. O cara tá falando de invadir o canal do Panamá e roubar os caras, tomar o canal do Panamá na força. Tá falando de tomar a Groenlândia na força. Falou isso na cara do Mark Rutte, que é o secretário-geral da OTAN, do qual a Dinamarca faz parte. E, enfim, coisas que, honestamente, mano, há 3 meses, mesmo acompanhando a geopolítica global há anos, se você me falasse, César, é isso que vai acontecer, eu diria, não, aí acho que o cara vai falar de anexar o Canadá publicamente dessa maneira, eu acharia um exagero. E está acontecendo. Então, o principal plano, e eu já expliquei isso aqui várias vezes, sob pena de me repetir, porque a gente tem uma audiência também rotativa e tal. Sim. O principal plano desses caras é o seguinte, mano, usar o Eduardo Bolsonaro para tentar incluir o nome do Alexandre de Moraes numa lista que chama SDN, e de forma hiper resumida, é uma lista de personas não gratas de um escritório, que se chama o Escritório de Controle de Ativos Financeiros, e é um tipo de instituição que os Estados Unidos utilizam para... Importante dizer, tá? O César tá falando isso, ele tem formação em relações internacionais, tá? É exatamente isso que ele tá falando mesmo. Gente, não esqueçam de mandar superchats, de participarem aqui da nossa live, nós dependemos exclusivamente das doações desse público maravilhoso. Rafael Vittorati já começou aqui, vamos lá, gente, pra gente poder seguir. Exercer jurisdição extraterritorial, tá? Porque funciona o seguinte, Bez, os caras vão meter seu nome nessa lista do Xandão e qualquer instituição financeira que te der uma linha de crédito, que abrir uma conta no teu nome, sofre o que se convencionou chamar de sanções secundárias. Você vai ser punido pelo governo estadunidense porque a gente está dizendo que o Marco Bezzi é nosso inimigo e você apoia o Marco Bezzi dando linha de crédito e conta bancária, entende que você é nosso inimigo também. Eles fizeram isso, por exemplo, contra, sei lá, países menores, contra gente que eles classificaram como terroristas e tal. Só que recentemente a administração Trump fez isso contra um promotor do TPI, cara, do Tribunal Penal Internacional. De novo, seria absolutamente impensável. Pode ser que eles eventualmente façam isso contra o Xandão? Pode. Eu não descartaria essa hipótese. Seria um escândalo mundial e desnudaria ainda mais o quão esse papo de terra da liberdade, líderes do mundo livre, é uma história da carochinha para boi dormir. Agora, não, a essa altura, não acho que o trumpismo está muito preocupado com porra nenhuma nesse sentido, entende, irmão? Por isso, para encerrar, a segunda dimensão do fio que você leu ali. Entendeu? Por isso, a importância de que, a partir dessa semana, o Brasil tem essa chance de mostrar para o planeta inteiro que não, isso aqui é um Estado-nação, isso aqui é uma república constituída, não é qualquer aloprado, bilionário, dono de Big Tech ou dono do grande capital da puta que pariu que seja, que vai chegar aqui e tratar a gente como quintal de ninguém. Vai se fuder tranquilo você para lá, isso aqui tem regra, entendeu? É isso que está em jogo. Agora, sim, o Eduardo Bolsonaro está sendo utilizado como um dos artífices desse processo para atacar a nossa soberania nacional. E aqui você falou do Alexandre de Moraes, a gente traz a notícia aqui, o governo Trump pode punir Moraes, entenda a lei Magnitsky. É isso aí. É isso aí. Críticos de Alexandre de Moraes sugerem sanções dos Estados Unidos contra ele via lei Magnitsky por suposta violação de direitos humanos após viagem de Eduardo Bolsonaro. A lei permite sanções unilaterais dos Estados Unidos sem julgamento formal, baseando-se em relatórios ou testemunhos sobre corrupção e direitos humanos. Especialistas alertam para o uso político inadequado da lei contra Moraes e apontam riscos à soberania nacional brasileira e tensões diplomáticas para os Estados Unidos, né? Eles vão tentar, de qualquer maneira, dar uma friccionada aqui, né? Tentar fazer... Eu acho que a principal intenção do Eduardo Bolsonaro, como você disse, de estar falando com o baixo clero lá, né, dos políticos estadunidenses,
é tentar uma aproximação maior com o Trump, com Elon Musk, né, de fazer o que ele vem fazendo, o lobby, né, o entreguismo do país há algum tempo já, né, o Eduardo sempre foi a pessoa ligada mais à extrema-direita transnacional, coisa que o Flávio está longe disso, o Carluxo tem os problemas dele para resolver na casa dele e na vereança eu não indigo, né, porque como os irmãos, são pessoas que não trabalham, que nunca estão nos lugares onde eles atendem ali como domicílio político. E o Eduardo Bolsonaro é mais um desse ali que vai tentar agora tensionar a relação Brasil-Estados Unidos estando lá fora. Mas como o Calejão falou, no momento parece que as coisas estão mais difíceis para eles, eles não estão conseguindo chegar ao alto clero ali no que significa o poder dos Estados Unidos. As contas não param de chegar. Queridíssimos aí da Galãs Feios, é isso aí, gente. Esse é o Eduardo Bolsonaro falando com o baixo clero lá nos Estados Unidos. E temos o Jair Bolsonaro chorando no podcast do Vilela sobre quem realmente provocou a derrota dele nas eleições de 2022. Vamos ver. Ajudou. Agora, aquela imagem, da forma que foi usada, a Carla Zambelli perseguindo o cara lá. Aquilo é muito forte. Aquilo. Teve gente, olha, o Bolsonaro defende o armamento. O pessoal, mesmo que não votou no Lula, anulou o voto. A gente perdeu. São Paulo estava bem aqui, né? A gente estava com 20 pontos. Quase 2 milhões, né? Foi. E aí o que acontece? A Carla Zambelli tirou o mandato da gente. Ela tirou o mandato da gente. Você perde 5 pontos, quer dizer, só a diferença é de 20 para 10 pontos. Ajudou. Carla Zambelli tirou o mandato da gente. É nesse pé de guerra que o bolsonarismo está e hoje começa o fim, gente. Hoje começa o julgamento no Supremo Tribunal Federal que vai torná-lo réu. Lucas Silva, bom dia para você que vai ficar de olho nas pautas da Câmara e do Senado hoje. De olho nesse genocida desgraçado. Gente, lembrando, estamos monetizados. Precisamos de ajuda no Superchat ou Pix. Pix é folhademocrata@gmail.com, na conta de Alessandra. A meta é de R$190, né? Porque já tivemos aí a ajuda do nosso Rafael e 2 membros. Muito obrigado pela presença de vocês. Se ajudar no Pix, diga o valor no chat. Eu quero falar para vocês também, gente, sobre uma parceria importante que nós temos agora com a editora Contracorrente. Olha que coisa bacana, gente. Uma parceria fechada pela Xanda ontem, muito bacana para vocês ficarem por dentro de tudo. Nós temos descontos na compra de livros da editora Contracorrente. Se você usar o cupom de desconto Folha25, você consegue descontos aí para todas as pessoas que comprarem aí livros na editora Contracorrente. Pela Folha Democrata, você tem descontos na editora Contracorrente. Acesse, só para vocês saberem, tá, gente? Acesse, e aí vocês têm o endereço aqui da editora Contracorrente para vocês acompanharem. Deixa eu ver aqui. Editora Contracorrente. E aí vocês vão lá, compram os livros de vocês. Tem muita coisa, tem livro do Bresser Pereira, tem livro do Guilherme Boulos, tem muitos livros bacanas. E aí tem um cupom de desconto de Folha 25 para vocês acessarem. Você tem desconto na editora Contracorrente, acesse. Use o cupom Folha 25 e adquira livros com desconto. Então, além dos livros que nós damos de presente aqui para vocês que nos acompanham, nós temos aí esses descontos aqui super bacanas, tá certo, gente? Deixa eu pegar aqui só para vocês acompanharem.
Deixa eu pegar aqui uma coisa só. E vamos deixar aqui, ó. Vai ficar como rolagem aqui para vocês que estão nos acompanhando. Olha só. Agora sim, olha aí. Temos aí descontos pela editora Contracorrente. Sim, eu achei muito legal. A gente vai trazer também os autores da Contracorrente para conversar conosco. E isso é muito bom aí para vocês acessarem, tá, gente? O cupom é Folha25, editoracontracorrente.com.br. Comprem os livros lá, que são super bacanas. Além de tudo, nós temos os nossos livros aqui para dar de presente para vocês, tá, gente? Consumam livros, leiam, é muito importante aqui. Quem mandar superchats ou pix de 20 pilas também adquirem livros aqui na nossa live. Então nós temos descontos aí para vocês, a gente vai deixar esse scroll rolando aí para as pessoas que estão nos acompanhando. Vamos bater as metas, gente? Vamos rapidamente aí, quem puder mandar membrinhos de presente, a gente agradece muito para fazer bem esse trabalho. Vamos começar aqui com a leitura da Folha Democrata. Vamos falar, inclusive, do julgamento aí no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal decide se Bolsonaro e aliados se tornarão réus por tramar golpe. Aliás, espera um pouquinho, antes de ler aqui o texto, vamos trazer o editorial aqui. Gente, hoje o dia é muito importante. A gente vai ter uma cobertura massiva aqui no nosso canal, com cortes, com lives extras, com informações muito importantes para vocês ficarem por dentro de tudo. É importantíssimo, gente, nesse momento, a união das esquerdas para julgar, para pressionar e para cobrar que a justiça seja feita. Eu falo muito aqui nas lives que nós temos o direito de odiar esses fascistas e de ter a nossa vingança depois de tudo de ruim que eles fizeram nos 4 anos do governo de Jair Messias Bolsonaro. No entanto, hoje é o dia que nós temos que ter as nossas instituições funcionando, tá, gente? Nós temos que ter as nossas instituições funcionando. Nós precisamos que o Supremo Tribunal Federal cumpra a sua função como Corte Suprema, como a última instância do poder que existe, porque o Supremo Tribunal Federal foi alvo do Bolsonaro. O Supremo Tribunal Federal foi alvo da Carla Zambelli, que o Bolsonaro diz que ela tirou o mandato dele. As instituições foram alvo dessas pessoas. Essas pessoas não podem ser perdoadas pelo que elas fizeram ao longo de anos, prejudicando a população brasileira. Prejudicando a população brasileira. Nós não podemos deixar para lá, achar que é normal o que aconteceu com a Suprema Corte. A Suprema Corte teve ataques declarados de Bolsonaro desde 2019, desde o início do seu mandato. A Suprema Corte tem que dar um recado claro. Recado claro hoje. E aí o Lucas lembra de uma coisa importantíssima para o nosso editorial de hoje. No dia 25 de março, comemora-se o Dia da Constituição no Brasil. Essa data é uma homenagem à autógrafa da primeira Constituição do país, em 1824, pelo imperador Dom Pedro I. Grande dia. No dia da comemoração de uma Constituição, nós precisamos que a Constituição valha para o caso de Jair Messias Bolsonaro, que valha para essa cambada de fascistas, que valha a lei para colocá-los na cadeia, que é o local que eles estão. O bolsonarismo mata, diz a Joana Perdigão aqui no nosso chat. O bolsonarismo matou na pandemia. É o que o professor Viaro falava ontem no editorial dele, que eu trouxe para vocês aqui na Folha Democrata, na abertura do programa de ontem. Pior do que a tentativa de golpe foram as vidas e as famílias destruídas na pandemia que esse cara deu corda. Esse cara deu corda para a destruição de famílias numa pandemia. Para a destruição de sonhos numa pandemia. Nós perdemos famílias, nós perdemos amigos. E agora vai começar o fim desse desgraçado. O pior presidente da história do Brasil, enfim, será punido. Será punido pelo que ele fez. Receberá a punição necessária pelo que ele fez.
Jair Bolsonaro precisa ser punido. Jair Bolsonaro precisa sofrer as consequências. Jair Messias Bolsonaro precisa ser ridicularizado, precisa ir para o lixo da história, precisa ter uma condenação de prisão e de muitos anos de prisão. Tem que se acumular esses processos, tem que se executar a pena desses processos. Isso é justiça. Não é uma vingança. Não é uma simples retaliação, é o devido processo legal. Foi-se investigado, denunciou-se o plano do punhal verde e amarelo. É o que o Pablo Kalinowski falou aqui, o excrementíssimo. O excremento estava em live ontem. Segundo ele, na ditadura, as pessoas podem ficar xingando o judiciário e conspirar livremente em rede nacional. É um absurdo isso aqui. Obrigado, Lia Sérgio, querida. Obrigado, minha querida. Lia Sérgio estará com a gente na quinta, tá, gente? A gente acompanhará muita coisa importante para vocês não perderem absolutamente nada. A gente não pode perdoar ele por isso. A gente não pode deixar ele para lá por conta disso. Jair Messias Bolsonaro precisa sofrer as consequências. Jair Messias Bolsonaro precisa efetivamente ser uma pessoa que vai cumprir o que a justiça determinar. Vai estar atrás das grades, vai estar pagando pelo que fez. Imagem mental, Bolsonaro a caminho da Papuda tendo o carro alvejado por ovos e tomates ao longo do caminho. Tem que ir para a vergonha. Tem que ser defenestrado da história. Tem que ser um exemplo para as pessoas não repetirem isso. Bolsonaro foi o pior exemplo que nós tivemos na presidência da República. É importantíssimo isso, gente. É importantíssimo que nós tenhamos um cara que pague mesmo pelo que aconteceu. Fala, pessoal da Folha Democrata, que é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.